Nós, havia uma companhia que já estava por lá, assim com espaço emprestado provisório, mas a grande maior parte dos projetos saíram da minha turma, do meu ano e do ano anterior, acho. E então nós fomos ter com o Chico Beja e perguntámos, o espaço está lá em baixo, o Francisco Beja, e o espaço está lá em baixo, aquilo está desocupado, não sei o quê, pronto, podemos ocupar. E pronto, e a Erva Daninha surgiu mais ou menos neste contexto, ou seja, entre a fábrica e a vontade de fazermos um espetáculo com a técnica de palhaço, com o Denis Bernard, que na altura não era charmoso como é agora, nem se chamava de clown. Se calhar se a fábrica não existisse, possivelmente nós não estávamos aqui hoje, não sei. É uma possibilidade forte. Mas o que aconteceu foi que em 2005 o Francisco Beja disse, sim, pronto, olha, fiquem lá no espaço enquanto der, assim também tomam conta do espaço e pronto. E os alunos continuaram sempre a ir lá fazer coisas, mesmo estando ocupado por malta, que era uma mistura, não era só ex-alunos da ESMAI, era uma mistura de ex-alunos da ESMAI com pessoal de outras áreas, uns mais estruturados, outros menos estruturados, uns já tinham um projeto artístico, outros foi naquele entusiasmo de ocupar a fábrica, surgiram dezenas de projetos artísticos ao longo do tempo. Estou-me a perder um bocado. O que é que tu perguntaste, Gilva? Houve um dia ou uma semana em que nós fomos todos para lá a observar o espaço e começamos a colar folhas tipo aqui é o espaço dos radar, aqui é o espaço da Erva Daninha. Mas foi assim um bocado, não foi muito organizado, foi um bocado selvagem até, mas pronto, não deu discussão nem nada, mas foi assim um bocado, ou seja, a malta chegou, ocupou com autorização, mas não houve uma organização, tipo, olha, tu ficas com este espaço porque não sei o quê, não. Meu pai trabalhava numa empresa e ele conseguiu arranjar materiais usados de escritório, chão, essas coisas todas e equipou a fábrica de cima a baixo para todas as estruturas, ou seja, foi tipo assim uma cena surreal. Nós fomos todos ao armazém, não é? E trouxemos inclusive extintores e cenas assim de segurança, pronto. E ele fez, durante alguns anos, tinha imenso esta relação com a fábrica, ou seja, na Sala Preta, na Sala dos Buracos, tínhamos um espaço que era onde a malta punha coisas que qualquer pessoa podia usar. Então, às vezes, por exemplo, o Ricardo tinha arranjado uma escola que fechou e deu um monte de cadeiras e mesas e não sei o quê. E ele punha lá aquilo tudo e depois, precisavas de uma cadeira e ias lá buscar. Ou tipo essas cenas de serralvos, trouxemos imensas coisas, o que a malta queria ia lá buscar. A fábrica surgiu num contexto político muito particular, que foi quando o Rui Rio foi para a Câmara Municipal do Porto, foi ela por ela, ou seja, imagina, a gente ocupou a fábrica em 2005 e eu acho que em 2006 ele ia fechar o Rivoli e nós fechámos no pequeno auditório. Eu acho que não estou a dizer asneiras. E, portanto, o contexto político e social é muito pertinente para esta hipervalorização da fábrica, porque ficamos sem teatro municipal, o único teatro com dinheiro na cidade era o Teatro Nacional São João, que, pronto, tinha as suas limitações e só trabalha com projetos de média, grande escala e, portanto, estas companhias emergentes não tinham propriamente nem dinheiro nem saúde para ir a esses teatros. Então havia uma cultura muito underground no Porto, na altura. Havia a fábrica, as boas raparigas, porque mesmo que não tenhas dinheiro, tu tens sítio para trabalhar, para te encontrares com outras pessoas. E havia muito esse registro. As companhias tinham todas quase obrigatoriamente uma relação com a ESMAI, ou seja, eram tudo companhias de ex-alunos, não na sua íntegra, não fiz a ESMAI e fazia parte da Erva Daninha, mas as companhias na sua gênese tinha sempre alguém que
que tinha relação de ex-alunos da ESMAI. E quando eu entrei nessa altura, havia uma chave para entrar na fábrica, que às vezes não se sabia bem quantas cópias existiam, mas cada companhia tinha já os seus espaços alocados, mas não havia tipo portas fechadas, isso não existia, não havia aloquetes nas portas, não havia o armazém de material técnico fechado à chave, isso não existia. A pouco e pouco começou-se a desvincular com esta ideia de relação com a ESMAI, e também foi importante, não é? Porque o tal contexto político exigia isso, e económico, não é? Exigia muito que não havia espaços, e havia muitas companhias, e sempre houve essa abertura da parte da ESMAI e do Francisco, e depois aí começou essa necessidade de existir alguma organização, dessas ditas reuniões. Havia muitas companhias e projetos emergentes e depois de repente começaram a entrar projetos que já eram sólidos e que simplesmente se calhar viram ali uma forma de ser mais economicamente viável a sua existência do que estar a pagar um aluguer não sei onde, pronto. E havia esse clima assim um bocado de, é um bocado esquisito, isto tipo, era emergente e agora não está assim tão emergente. Isso aconteceu para o início? Porque realmente aquilo era uma ocupação de um espaço mais do que um movimento que associava muitas companhias. Eu não vejo dessa forma. Acho que aquilo era um espaço que agregava ali muitas entidades e muitas ideias e muitos fluxos entre as companhias, entre as pessoas, entre os materiais, e isso é incrível, é quase único e agora já é tipo muito distante, não é, nos nossos tempos, das próprias estruturas todas e tudo mais, pensar, agora isso. Mas eu acho que não existia essa ideia de a fábrica, e eu digo isto de uma forma muito positiva, acho que foi muito bom isso nunca ter existido uma entidade formal, uma ideia, uma identidade que a fábrica que representa, porque eu acho que isso ia matar aquilo que existia na altura e que lá está, quanto mais se tentava organizar aquela cena assim orgânica estranha que acontecia ali, havia ali uma organização que ia no máximo até esta coisa, 3 em 3 meses, tal, depois troca e paga aos 10 meses e o outro não pagou, mas agora vai pagar tudo, e agora, pronto, havia esta coisa muito orgânica, nunca havia grandes chatices, mas eu acho que muito mais do que isso não dava para existir, ou seja, eu acho que ali a grande cena era o espaço, e acho que isso também ajudou no encerramento daquilo, porque nós não nos conseguíamos, entre todos, não conseguíamos às vezes ter uma palavra única sobre, queremos um espaço assim, não, porque o espaço tem que ser não sei o quê, não, mas queremos um espaço que seja da Câmara, não, porque não sei o quê, não, vamos alugar um espaço, não, porque não vamos, ou seja, foi muito difícil também ter ali por isso não de uma forma assim, romântica, mas eu acho que também aquele teve o tempo que nos deixaram ficar lá, ou teve o tempo que o edifício nos deixou ficar lá, pronto. Eu acho que isto só foi possível por causa do Francisco Beja e do Moura Pinheiro, ponto, ok? Tudo o resto, às vezes achavam giro, outras vezes não compreendiam, e muitos tinham 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, porque é que são estes ex-alunos da ESMAI que estão aqui e não são outros que estão, ou seja, havia todas estas questões que são perfeitamente razoáveis, compreensíveis e que se calhar deviam ter sido atendidas. Inicialmente as estruturas punham lá o que tinham, mas a porta estava aberta, e depois a pouco e pouco, não estou a dizer que não estava aberta, mas já não era suficiente, havia muitas portas fechadas, havia muitos armazéns, as companhias cresceram, havia muitos espaços que podiam ser salas e eram armazéns, porque havia muitos cenários, havia cenários muito grandes, havia muitos equipamentos, não de todas as estruturas, atenção. Aprendemos ainda hoje em dia, né? Nós temos um espaço e também recebemos muitos artistas, e eu reparo nesta dinâmica na dinâmica do silêncio.
do espaço privado. E é uma coisa muito interessante que isso na fábrica não existia essa discussão, quer dizer, eu nunca na vida ia bater à porta dos Palmilha ou do Teatro do Frio, olha, desculpa, lá podem só baixar um bocadinho a música que nós estamos agora ali a fazer uma improvisação. Ou seja, nós todos aprendemos a conviver, seja com barulho de ensaios de outros, com barulho de obras, com entradas e saídas, e isso cria uma dinâmica e uma abertura que eu acho que faz muita falta às artes performativas e hoje em dia, isto ainda não vai. Por isso é que eu acho que até mesmo o processo de saída, que foi um bocadinho antecipado por algumas estruturas, nós fomos dos primeiros a sair, acho eu, mais ou menos, sim. E houve estruturas que se anteciparam e houve outras que foram ficando até mesmo ao limite desse tempo, também por falta de resposta, não é? A mim, pessoalmente, se me perguntassem, queres vir para uma nova fábrica, eu ia. Não tinha problemas nenhuns com isso. Eu gosto de barulho. Eu acho que isso faz muita falta, as pessoas é que são as associações, percebes? E eu acho que o que determinou a fábrica e o que determina a força de qualquer projeto, micro, macro, não sei o quê, são as pessoas. Não são as associações. A erva daninha não é nada, é uma escritura, meia dúzia de papéis. A erva daninha sou eu e o Vasco. Neste momento já foram outras pessoas. Só isso, estás a perceber? E eu acho, muito sinceramente, acho que a força da fábrica eram as pessoas que lá estavam.